Olá, bom dia a todos. Me desculpem o atraso. Quero primeiro saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Bom dia, Marcelo, Camila, Andres, Roberta, Jailson. Sim, sim, tudo ok. Verônica, ô Adriane, bom dia. Tudo bem? À tarde estarei no treinamento de vocês. Vocês estão aqui hoje. Beleza, que bom. Ana Lúcia, sim, Vitor. Então já aproveitem para dizer de onde vocês estão falando e qual idioma vocês ensinam. A Ana, bom, tá. Vocês estão me vendo e vendo a minha apresentação aqui? Uma coruja e o título da apresentação? Sim. Araçatuba, São Paulo, ensina inglês. Alessandra. Mariana de Lima, Peru. Oba! Peru sempre presente. A Carla. Opa, não. Sim, estamos vendo. Sim, sim. Michele de Niterói. É isso? Rio de Janeiro. Luiz Santandré, inglês, eu ensino PLE, eu também, Claudete. Tudo em ordem? Uhum. Tá me vendo e vendo a apresentação, ok. A Denise ensina inglês em Fortaleza, Renato, opa, em Bragança Paulista, inglês. Barbacena, Minas Gerais, a Cláudia, inglês. Helena, São Paulo, fala inglês, não, ensina inglês. Santa Fé, Argentina, Verônica. Verônica também já é conhecida. Bom dia, São Paulo, inglês, Gislaine. Andres, professor de português em Montevidéu, muito bem. Aline Mogi das Cruzes ensina inglês. Rio das Ostras, a Márcia ensina inglês, muito bem. Jéssica ensina inglês, Volta Redonda. São Paulo, inglês, a Érica. Gravataí, Rio Grande do Sul, olha só, Emily, inglês e português. Sibeli de Brasília, Francine Petrópolis, inglês, muito bem. Roberta, Blumenau. Acho que são tantos aqui hoje que eu não vou conseguir ler todo mundo, mas tem professor de inglês, de italiano, pessoal da Bolívia, o Vitor de Curitiba que ensina italiano, a Anne São Paulo, inglês para educação infantil, oh, que maravilha. Michele não disse, São Carlos, italiano, Ivair, Cristiano ensina inglês, Diana ensina inglês, muito bem. Norte de Minas, professora de espanhol. Uruguai, Maria Ângela de Mello, essa eu conheço muito bem. Johanna Brancati, Porto Alegre, ensina inglês. Gente, eu vou ter que... Olha só, PLE para Hispano-Falantes, Adriana. Paulo de Oliveira. Oi, Paulo, você é o Paulo da PPLE, né? Com certeza. Com certeza não, mas me diga se é você. Do Peru, Mariluce Cotia, ensina inglês. Oi, Juliane, tudo bem? Pesquisa mala de herança, claro que eu me lembro. Tamara Destra, inglês, inglês e espanhol, escolas de idiomas, o Velder. Ok, Fabian, português PLE, Fabian também conheço. Muito bem, Juan, Juan, o Juan acordou 7h30 da manhã para estar nesse webinar, porque fala da Costa Rica. Oh, gente, que maravilha, várias pessoas conhecidas. Bom, então, como sempre digo, né, sejam muito bem-vindos, e aos conhecidos, que bom revê-los, como sempre. Aos novos também, né, muito prazer. Acho que tem muita gente nova aqui. Nós somos 193 pessoas, então, assim, vai ser um pouco mais difícil hoje de eu conseguir acompanhar as perguntas. Espero que eu não perca nada, qualquer coisa o pessoal da SBS me auxilia, porque realmente vocês são muitos. Estou muito feliz em saber aí do interesse de todos. E só para contextualizar, né, me apresentar rapidamente para quem não me conhece, eu sou a Daniele, eu sou professora de português como língua estrangeira aqui em São Paulo, no Brasil. Eu também sou jornalista e sou germanista, né, minha formação é jornalismo, letras, português e alemão. Então, eu trabalho com ensino de idiomas há alguns anos e há 10 anos na área de educação, trabalhando para institutos como a Associação Nova Escola, o Instituto ProLivro, enfim. Desde que eu fui picada pelo bichinho da educação, nunca mais saí dele. E hoje, bom, eu sou fundadora do Papo de Profs, né, que é a rede que, enfim, conecta e capacita professores de idiomas, que foi criada por mim há um ano, e que possibilita que pessoas de diversos lugares do mundo possam estar aqui conectadas e aprendendo e ensinando juntas, né? Principalmente professores de português como língua estrangeira, mas não só.
Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre dinâmicas e atividades para aulas online. E eu queria primeiro dizer que esse treinamento vai ser um treinamento mais raiz do que Nutella, assim, sabe? A ideia é não reinventar muito a roda, e sim mostrar algumas possibilidades de atividades que a gente pode fazer usando recursos mínimos de tecnologia, alguns nem tanto, mas a maioria das sugestões, né? A maioria é com coisas que a gente poderia fazer sem ter grandes tecnologias à disposição. Mas para a gente relembrar que essas dinâmicas existem e para a gente ficar um pouco mais independente dos nossos livros didáticos, porque nesse momento nem todos eles têm plataformas online. E aí não se justifica muito que a gente passe de um livro papel para um PDF, sendo que a gente tem a internet, né, e algumas tecnologias à nossa disposição. Então é melhor que a gente faça uso delas, né, dar sentido ao uso da tecnologia e não simplesmente mudar só o suporte, porque isso, né, não é exatamente esse o objetivo que a gente tem quando a gente passa para o online, né, as nossas aulas para o online. Então, eu primeiro queria começar defendendo, né, por que a gente trabalha dinâmicas, jogos e brincadeiras nas aulas, né? Primeiro porque a gente aumenta a motivação e o engajamento dos alunos, né? Uma atividade divertida que gera prazer, mexe ali com o nosso cérebro e faz a gente querer cada vez mais disso. Ou seja, seus alunos vão sempre estar engajados nas suas aulas e esperando por atividades dessa natureza. Aumenta o tempo de aprendizado, né? Os alunos passam mais tempo em uma mesma tarefa sem se cansar. E quanto mais significativa ela for para ele, melhor, né? A partir da realidade dele, de coisas que ele possa falar sobre ele, ou que ele tem interesse em saber dos colegas, enfim. A gente vai ver no decorrer aqui algumas possibilidades. Ou que seja engraçada, né? Também tem isso. E ele tem a oportunidade de receber feedback imediato, principalmente em jogo, né? Porque ele avança ou não, ele ganha ou não um ponto por um acerto ou por um erro, né? Então, o feedback é imediato. Você consegue também diagnosticar o que seus alunos sabem ou o que eles não sabem, né? Que eles precisam aprender de forma lúdica e leve, né? Não pedindo para eles preencherem vários testes que muitas vezes não querem dizer muita coisa, com frases soltas e descontextualizadas, né? É muito mais interessante você pedir para que eles falem sobre eles mesmos, por exemplo. Você consegue recolher insumos, né, para os próximos passos em sala de aula, e aí esse diagnóstico que vai surgir a partir de atividades em que eles estão engajados, então eles não vão se preocupar muito se eles estão errando ou não determinada forma, se aquilo não for o objetivo do jogo. E é ali que você consegue descobrir de fato se o seu aluno já sabe ou não determinado ponto gramatical, se ele domina ou não determinado vocabulário, ou se ele recorre à língua dele para falar uma das palavras, coisas desse tipo. Você deixa os alunos mais abertos para o aprendizado, você aumenta a cooperação entre os alunos, né? Incentiva o trabalho em dupla, em grupo, enfim. Você também incentiva a criatividade e o uso espontâneo do idioma, promove a competência comunicativa em boa parte das vezes, permite, né, se permite a praticar o seu papel de facilitador e de mediador ali, né, do conhecimento, favorece a participação da turma toda, principalmente se a atividade for em grupos, versatilidade e adaptabilidade, né, essas atividades podem ser adaptadas a diferentes níveis, idades e interesses, e a gente vai falar um pouco sobre isso quando as atividades forem apresentadas. Você favorece o uso espontâneo, né, das 4 habilidades, o que é muito importante também, trabalhar não só gramática e vocabulário, mas trabalhar as habilidades propriamente. O que eu quero dizer com isso? Compreensão auditiva, leitura, fala e escrita. E favorecer a colaboração e cooperação, o respeito às regras, enfim, o controle da impulsividade, a depender da idade do seu aluno, né? Quanto mais novinho ele for, não que não tenham adultos, né? Mas isso é mais verdadeiro, né? Quanto mais jovem eles são, mais verdadeiro isso é. Então, assim, para que usar, né? Em qual momento usar? Você pode usar como um aquecimento,
porque é uma aula que começa bem, termina bem, então se tiver um jogo, uma dinâmica, uma atividade ali que já vai deixar os seus alunos super empolgados, melhor. Para introduzir um tópico, para o tópico propriamente dito, né, em qualquer momento, como uma prática mais livre, nós vamos ver várias práticas livres hoje, que você pode adaptar para a prática mais dirigida. Mas como eu tenho muita gente de muitos idiomas, a gente vai, com muitos objetivos de aprendizagem diferentes, né? Muitos alunos diferentes, a gente vai mostrar as práticas mais livres, mas vocês podem ficar super livres para adaptar como melhor servir, enfim. Para checar os progressos individuais e coletivos, né? Tanto como diagnóstico, como depois uma avaliação que você consegue checar quanto seu aluno evoluiu ali. Pode ser a mesma avaliação no final da mesma aula, por exemplo. Ou como lição de casa, né? Eles podem querer jogar, se conectar ali e fazer outras dessas atividades juntos. Ou seja, para tudo, né? Como eu disse, eu vou mostrar algumas atividades raiz que vocês podem fazer sem uso de muita tecnologia. Então eu vou partir, mas que a internet é papel, mas é mais interessante o que os seus alunos vão ter que fazer a partir disso do que as ferramentas propriamente ditas. A gente quase não vai trabalhar com ferramenta. A primeira atividade, né, que é muito divertida e que muitas vezes a gente acaba não fazendo, é uma atividade em que os alunos vão fazer um roleplay, né, mas eles não vão estar interpretando eles mesmos, né? Eles vão, por exemplo, poder dublar uma cena de novela, de filme, de seriado, ou alguma situação, alguma tarefa que eles precisem cumprir no dia a dia, por exemplo, uma conversa telefônica, né? O que você tem que fazer é muito simples. Você pega a cena que você quiser, que você achar mais conveniente, ou que tem a ver com o seu grupo. Por exemplo, aqui nesse primeiro tem diálogo de duas mulheres. Se você tem 3 alunos e quer que os 3 pratiquem ao mesmo tempo, pegue com 3 pessoas. Se você tem um grupo, o que você faz? Você divide esses grupos, né? 2 grupos, por exemplo, e a cada vez que o aluno errar, ele vai trocando. O que eu quero dizer com errar é o seguinte: você coloca o play e o seu aluno vai ver essa cena muda, né? E aí ele vai começar. Cada aluno é um personagem, isso você combina com os seus alunos. E aí, conforme eles forem vendo a cena, eles vão ter que ir dublando, construindo uma história, né? Isso aqui é uma construção de história que vai fazer o seu aluno praticar muito a habilidade da fala. Eles não vão ter tempo para construir alguma coisa no papel e depois falar. Eles vão ter que falar com o que eles têm ali de recurso da língua que eles estão aprendendo. Então, se eles estiverem em grupos, a cada vez que alguém parar por alguns segundos, e aí você pode estipular a quantidade de segundos, 5, 10, tem que trocar o integrante do grupo. E o outro grupo que conseguiu manter o diálogo ali faz ponto. Mais ou menos quando a gente tinha o passo-repassa, que quem vai acertando, apertando o botão ali, fica, e a outra pessoa do outro grupo vai rodando porque o grupo vai errando, é uma coisa assim. Então, aqui seria mais divertido se eu tivesse alguém para fazer comigo, né? Eu não vou fazer essa cena, mas eu vou colocar o play aqui, deixa eu tentar tirar o som. Aqui o problema é essa barrinha aqui. Opa. Opa, deixa eu apresentar de volta. Bom, eu vou colocar. Opa, como vocês podem ver, elas estão brigando, né? Então, seus alunos vão ter que dublar essa cena. E a cada vez que alguém parar, você troca a cena. Você troca o aluno. Na verdade, o que você pode fazer aqui, ó lá, chega uma terceira pessoa, enfim. O que você pode fazer aqui, além desse campeonato, é gravar mesmo, né? O que os seus alunos estão dizendo. O Zoom, por exemplo, permite que você grave tanto a aula inteira como um pedaço da aula. E aí, essa gravação pode ser usada logo depois que essa atividade terminar e que vocês já tiverem ali o placar, quem ganhou, quem perdeu, enfim, para que vocês possam ouvir esses diálogos e os alunos possam encontrar inadequações e você possa promover uma correção coletiva. Exemplo, muitas vezes a gente acaba fazendo uma tradução literal de algum termo
de um idioma para o outro. E aí problematizar assim, ah, nossa, será que essa expressão a gente usa também nesse idioma que a gente está aprendendo, né? Ou para corrigir pronúncia, né? Você vai ter ali áudios dos seus alunos que não tiveram muito tempo para pensar no que eles falaram, assim. Então, com certeza vão aparecer vários conteúdos que você pode trabalhar. Você pode promover, então, uma escuta coletiva na qual seus alunos anotam mesmo, assim, o que eles acham que eles cometeram de errado depois de ter feito essa dinâmica divertida, e você usa esse material que partiu dos seus próprios alunos para discutir essas atividades. Aí o João disse que já fez uma atividade desse tipo, só que era eu e o aluno. Meu grupo fez a dublagem do vídeo do meme Senhora, Senhora. Ah, sim, esse meme é bem conhecido. E aqui eu coloquei um vídeo de uma conversa telefônica, que é, na verdade, um vídeo do Porta dos Fundos, no qual você pode promover uma atividade mais dirigida, em que os seus alunos têm ali os termos que se usam quando a gente fala fala o telefone em português. E aí eles precisam usar esses termos e ser os personagens também. Por que é importante essa história dos personagens, né? Porque além de trabalhar o storytelling, você consegue engajar os alunos mais tímidos. Normalmente, em atividades de dupla e enfim, em grupos, os alunos mais tímidos, quando eles têm que falar por eles mesmos, eles ficam um pouco acanhados, né? E quando eles vestem um personagem, a tendência é que isso seja um pouco mais tranquilo para eles. Então, eu só vou passar o vídeo do atendimento mudo também, se eu conseguir tirar o som. Opa, na verdade funcionaria assim, né? E seus alunos iriam interpretando a cada vez que os personagens mudassem. Enfim, acho que deu para entender a dinâmica, né? E aí gravar o material e usar mesmo como... Muito boa essa dinâmica. Obrigada, Leda. Não tinha te visto ainda, tudo bem? E aí você não se esqueça, porque essa é a parte mais rica dessa atividade, é usar mesmo esse material gravado para uma escuta coletiva, ainda que seja só na próxima aula. Tipo, eu não consigo gravar e reproduzir ao mesmo tempo. Não tem problema. Você grava no Zoom, por exemplo, ou você grava com o seu celular, dá um jeito de gravar, né? Eu não conheço todas as ferramentas que os professores usam. O Zoom eu sei que permite fazer isso. E aí, na aula seguinte, vocês podem fazer essa escuta coletiva, ok? O interessante é que a dinâmica vai ser muito engraçada e eles vão estar super abertos para ouvir os próprios áudios e poderem comentar e encontrarem os próprios erros. Outra coisa que você pode fazer é pegar um áudio autêntico, né? Ou um áudio do livro, mas que seja um livro um nível acima, ou que seja um áudio que seja um pouco desafiador para os seus alunos, e fazer desse áudio tipo um ditado, assim, né? E aí você faz, ouça e escreva o máximo que conseguir. E aí eu queria que vocês fizessem, ok? E colocassem aqui. Eu vou pôr play no áudio, vocês me dizem se estão ouvindo ou não, e vocês anotem, ok? Anotem e coloquem aqui o máximo que vocês conseguirem pegar dessa gravação. É uma gravação curtinha, muitos daqui têm o português como língua 1, então vai ser relativamente fácil, é só para vocês poderem vivenciar a atividade que seus próprios alunos vão fazer. A gente só não fez a dublagem por uma questão de é mais difícil abrir o áudio de vocês aqui na plataforma, mas escrever vocês conseguem. Se estiverem todos prontos, eu posso dar o play. Ok. Então vamos lá. Esse é um áudio da Oi, é um áudio autêntico. Opa, deixa eu voltar. O bom é que às vezes a apresentação não funciona. Boa tarde. Bem-vindo a Oi. Você não tem novos recados. Seu saldo é de R$ 2,58. A Oi agradece sua ligação.
essa seria um áudio para alunos bem basiquinhos, assim, né? Vou passar de novo. Na verdade, eu vou passar um mais complicado, e esse você pode tocar várias vezes para os seus alunos, já que todo mundo está falando em coronavírus e existem muitas dúvidas. Eu peguei um áudio, um vídeo, que na verdade você pode reproduzir só o áudio, do Drauzio Varela, que é alguém que fala muito. Olá, tá vendo? Antes de falar do Drauzio, vocês escreveram aqui: boa tarde, bem-vindo. Seu saldo é. Você não tem novos recados. R$ 2,60. R$ 2,52. 58, olha só, 8,51. Mesmo nós, que somos professores, tivemos alguma dificuldade, até porque a qualidade do áudio é uma gravação, não é maravilhosa, mas faz parte da vida ruídos, né? Nos áudios que a gente ouve por aí. E nas situações, por exemplo, você está no aeroporto, está cheio de barulho e você tem que ouvir o aviso que está sendo dito ali. Então, é uma atividade de compreensão auditiva muito interessante para você fazer com seus alunos. Você reproduz mais de uma vez, claro, 2, 3 no máximo, porque o áudio é bem curtinho, mas é desafiadora para eles. É um áudio autêntico, você pode pegar um áudio de aeroporto, você pode pegar um áudio de aviso de metrô, tudo que você jogar no YouTube, você vai encontrar algum resultado. Ou você pode pegar uma chamadinha de televisão ou de rádio, né? A rádio EBC, a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, ela é do governo, os áudios da EBC costumam ser um pouco mais lentos, enfim. E é uma atividade bastante desafiadora. Exatamente, o Paulo disse, sempre comento que existem áudios sujos como esse. Então, áudios sujos autênticos é uma tarefa bastante desafiadora, né? E é isso, assim, muita gente fala, ah, mas os básicos, material autêntico, para eles é muito difícil. Mais ou menos, assim, depende muito do material que você vai selecionar e da tarefa que você está dando, né? Muito mais difícil é a tarefa do que o material em si, né? Essa tarefa é desafiadora, ouvir e escrever o máximo que conseguir, né? Mas eu peguei um áudio muito curtinho que daria para trabalhar com alguns alunos básicos. Se você tem alunos mais avançados, você pode pegar um exemplo como esse aqui, que tem 33 Quem segundos. está mais vulnerável ao coronavírus? Olha, todos nós estamos vulneráveis porque o vírus se transmite com muita facilidade. A diferença qual é? É que nos mais jovens, naqueles que estão em boas condições de saúde, o vírus provoca uma infecção mais benigna. Ponto, né? Você nem precisa ir até o final do áudio, se você não quiser, por exemplo, né? Mas você consegue trabalhar com alunos que são um pouco mais avançados. Claro, mais uma vez, reproduza o áudio mais de uma vez, né? Reproduz o áudio mais de uma vez. Uhum. Olá, a Patrícia disse, já trabalhei com áudio que eu mesma criei e eles nem se deram conta. Pois é, outra coisa que você pode fazer, desde que não seja comprometedor, é pegar mensagens de áudio que você recebe por WhatsApp, de amigo, de família, ou essas correntes, né? Não seja nada comprometedor, nem fake news, né? Aí tem a sua curadoria aí. Mas a atividade é que é o ponto, né? Ouvir e escrever o máximo que conseguir. Aí você pega o áudio autêntico, que seja, assim, desafiador o suficiente para o seu aluno, mas que não seja desmotivador a ponto dele não conseguir escrever 2 palavras do que está sendo dito ali, né? Ah, sim, o do Drauzio tem isso. O do Drauzio tem legenda, mas aí você reproduz só o áudio, não reproduz o vídeo. Isso, legal para escutar sem imagem e depois mostrar com legenda, porque eles mesmos conseguem se corrigir, né? O vídeo legendado tem essa vantagem, e você pode inclusive trocar, né? Pedir para que o colega corrija o do outro colega, se baseando ali nas legendas, né? O Alexandre disse que faz com músicas. Sim, é a mesma coisa, assim. Depende da música. Se o ritmo é muito acelerado, talvez não seja a melhor escolha, mas se é uma música que é pausada, enfim, que tem ali, que você sabe que para o seu aluno vai ser desafiador, mas não desmotivador,
vai em frente. Aí você trabalha com trecho só, né? Porque escrever a música inteira, a menos que seja uma música bem curta. Uhum. Exatamente. Depois compara a versão deles com a versão original. Uhum. Muito bem. Vou passar para o próximo, então. Para pequenos de 8 anos, pode ser com pequenos trechos de desenho. Sim, e se você ensina português como língua de herança, você pode trabalhar com vários áudios da Turma da Mônica, né? Porque o canal do YouTube da Maurício de Souza Produções tem muito material disponível. Enfim. E aí o mesmo vai valer para os outros idiomas, né? Vocês, professores, procurem aí os áudios autênticos para fazer isso. Então, outra coisa que você pode fazer é pegar um vídeo que tenha perguntas e respostas e pedir para os seus alunos adivinharem ou a pergunta, e aí você mostra a resposta, né? Ou a resposta, e aí eles têm que ver a pergunta. E depois você compara com a resposta que o próprio apresentador ou o entrevistado deu. Eu peguei um vídeo, né, já que a gente estava no tema do coronavírus, um vídeo sobre sobre a quarentena, né? Saque são as perguntas mais, né, serviço de atendimento ao consumidor. Então, eu vou pegar aqui um trecho desse vídeo, só para vocês entenderem como funciona a atividade. Deixa eu ver qual é o... Só um minuto. Importante ressaltar que... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Quarentena é o nome que se... Aqui, ele está dando uma resposta. E aí você passa a resposta e seus alunos têm que adivinhar a pergunta. Eles podem escrever no chat, já que é uma aula online, né? Eles ouvem a pergunta e aí todos mandam ao mesmo tempo para que um não copie a resposta do outro. Você fala, quando eu parar de mostrar a resposta, eu vou contar até 3, né? Aqui organização, planejamento de instruções. Quando eu disser já, vocês podem mandar a resposta. Qual é a pergunta dessa resposta? Opa, mas por que está fazendo isso? Só um momento. Qual é, então, a pergunta desta resposta? De novo? Quarentena é o nome que se dá para o período que você fica afastado de tudo e de todos, porque toda doença, todo vírus, tem um período que fica incubado. Ou seja, aquele período que, de repente, você pode não estar demonstrando que você tem aquela doença, pode não ter sintoma nenhum. Esse período varia de doença para doença. Se for um vírus que pode ficar 40 dias incubado, você vai ter que passar 40 dias de quarentena esperando para ter contato com outras pessoas. No caso do coronavírus, por exemplo, como ele é um... Enfim, qual seria uma pergunta para essa resposta? O que é quarentena? Disse a Denise. Eles podem enviar direto via WhatsApp para o professor, disse o Renato. É uma ótima ideia também. Eu já vou falar já do uso de celular com o WhatsApp e interação com a atividade. Quanto tempo dura a quarentena? Disse a Denise. Quantos dias devo ficar de quarentena? Quantos dias dura a quarentena? Muito bem, vamos ver qual foi a pergunta original, então. É ficar isolado por 40 dias? Quarentena é ficar isolado por 40 dias? Então, sim, né? A pergunta que vocês fizeram, todos chegaram muito perto da resposta original, né? Do vídeo original. Quarentena é ficar isolado por 40 dias? Você já tinha estado em quarentena? Olha lá, a Leda mandou uma pergunta assim, você já tinha estado em quarentena? E aí ele explica o que é quarentena. Aí a gente vai discutir o porquê que a resposta da Leda talvez não seja tão interessante como a das outras pessoas. Porque ele explica o que é a quarentena e qual o período que uma quarentena pode durar, né? Pode ser 40 dias, mas pode ser só o tempo do ciclo do vírus. E aí essas informações respondem essa pergunta? Você já tinha estado em quarentena, né? A ideia é problematizar. A Leda mandou uma cara triste. Não fique triste. É isso que eu acabei de fazer, que você vai fazer com o seu aluno que não der a resposta que
que seja ali realmente compatível com a explicação que a pessoa deu. Exatamente, para você não ter nenhum problema, você pode baixar o vídeo anteriormente. Isso sim, isso são os cuidados da aula online, né? Aqui a gente está mais focado na atividade em si, mas sim, Renata, tem toda a razão. E aí agora eu vou mostrar a pergunta e eu quero que vocês me deem opções de resposta. Vamos lá, hein, Leda? Vamos ver se dessa vez... Tô brincando. Gente, eu tô fazendo isso porque eu a conheço. Eu sei que ela não vai ficar triste comigo. Eu não sou assim com todo mundo. Agora é a pergunta, hein? Me deem uma resposta. Para o seu patrão. O que o governo devia fazer para manter em casa pessoas mais pobres que precisam trabalhar? O que... Deu para ver a pergunta? Eu não sei porque que eu estou tendo esse problema com o vídeo, mas tudo bem. O que o governo deveria fazer? Essa foi a pergunta. O que o governo deveria fazer? Fazer de repente? Ou senão a gente pode furar a quarentena para encontrar o crush? A gente pode responder essa, então. Pode furar a quarentena para encontrar o crush? Essa é mais divertida, né? A Leda disse, claro que não. Obviamente não. Não. Só se for um encontro online, disse a Cibele. Claro que não. Só se for o refrigerante, disse o Alexandre. Eu nem conhecia essa marca Crush. É o quê? É tipo uma Coca, um Guaraná? O quê? Não, não pode, fica em casa. Não mesmo, deixa o crush na casa dele e se encontra pelo house party, disse a Denise. Tá vendo? Essa é uma pergunta que com crush é refri de laranja. É do Peru? Ou eu que não conheço mesmo? Essa pergunta, por exemplo, vai engajar super os alunos de vocês, se eles forem adultos mais jovens ou adolescentes, né? Esse termo crush, entende? É uma atividade super simples. Nem para comprar o refrigerante. Nem para comprar o refrigerante, disse a Lena. Crush é brasileira, bastante antiga. Olha só. Não sabia. Não conheço essa marca Crush. Não, só por vídeo, fica em casa. Mas, enfim, vai ser uma pergunta que vai super engajar os seus alunos e eles vão dar respostas super divertidas, eventualmente com algum problema que pode ser discutido por todo mundo e que vai gerar muitas risadas no decorrer da atividade, né? Então, foi como eu disse, são atividades que a gente talvez até já tenha feito, mas que é só repensar na forma e no conteúdo mesmo, né? Que tipo eu estou rindo aqui das respostas de vocês, que tipo de material autêntico a gente vai selecionar para isso? Por que trabalhar com o PDF do material didático, mais uma vez, para uma aula online, o tempo todo dessa aula talvez não seja o mais indicado, né? E nem todo mundo tem o privilégio de ter livros que têm uma super plataforma com um monte de sugestão de atividade que envolva o online de alguma forma, né? E aí os seus alunos podem mandar tanto no chat como no WhatsApp, e aí depois vocês discutem as respostas. Mas no chat pode ficar até mais divertido, se for o caso de uma pergunta como essa, né? Pode furar a quarentena para encontrar o crush? Outra coisa que vocês podem fazer, exatamente, combinar o livro com atividades online para facilitar para o professor também. Por isso eu estou trazendo atividades que você não precisa usar uma ferramenta para construir uma atividade para poder fazer, entendeu? Aqui o material já está pronto, você vai fazer só as perguntas. Você não vai ter que ficar quebrando a cabeça com a ferramenta online de produção de jogo, entende? Por isso eu disse que é um treinamento mais raiz. A gente podia fazer um monte de coisa, um monte de ferramenta diferente. Podia, mas e o tempo desse professor que está tendo que fazer um monte de replanejamento por conta dessa mudança para o online, essa transição não, né? Foi, na verdade, um corte brusco da sala de aula para a aula online para muitos de vocês, né? Aí aqui é uma outra atividade de contação de história, né? Que é continuar a história. A gente faz muito isso com leitura, né? Com texto mesmo. Aqui, a ideia é que o seu aluno continue a história de contando o que vai acontecer, vendo um pedaço de uma história. Eu separei mais um vídeo do Porta dos Fundos, que
que não é o vídeo mais ideal, porque é politicamente incorreto e o Porchat fala muito rápido, mas eu vou mostrar só a primeira parte. E aí os seus alunos, vocês escrevam aqui, quem não conhece o vídeo melhor ainda, o que vai acontecer, tá bom? Eu vou mostrar só um trechinho, e aí vocês continuam a história da forma que vocês quiserem. Assim que o meu PowerPoint não der mais problema, não é? Vamos lá. Agora vai. Bom dia, gente! Bom dia, todo mundo! O que foi? Que caras são essas? Dormiram comigo hoje? Bom dia para vocês! Bom dia, meu ovo, Márcia. E aí? O que acontece? Ah, Denise, esse vídeo é ótimo. Esse é um pouco perigoso. Sim, mas a ideia é assim, o que vai acontecer? E eu parei com a Márcia dando bom dia para todo mundo. Ele vai dar um mega sermão nela. O que vai acontecer? A Denise me disse que ele vai dar um mega sermão. Ela ainda não sabia do surto da epidemia em todo mundo. Aí ele dá a notícia para ela. No caso de plataformas que possam fazer grupo, essa atividade pode ser feita por eles, depois um orador lê a história. Exatamente, inclusive no Zoom, né? Você pode dividir seus alunos em grupo, eles discutem como a história vai continuar, escrevem, né, um trecho ali e leem depois para todo mundo. O Porchat pede café dela. Ela irá jogar o café no chão. Ele vai falar um monte porque ela fez algo errado. Ela não sabia que ficará 3 meses em casa preparando aulas online. Bom dia, só se for para você. Falando que ninguém acorda feliz assim. Enfim, e aí os seus alunos vão levantar várias hipóteses e aí depois você pode colocar a história, né? Aqui no caso ele é bem mal criado com ela, assim, fala um montão para ela, né? É bem engraçado, assim. Assistam ao vídeo depois se quiserem, enfim. Mas a ideia, eu vou mostrar só um trechinho, é que seus alunos vejam, comparem as versões e depois você pode seguir para uma atividade de compreensão auditiva do próprio vídeo. Mais uma vez, esse aqui é apenas ilustrativo. Eu trabalhei com um aluno avançadíssimo esse vídeo e que eu sei que ele não teria problemas com todos os palavrões e com as coisas todas que ele fala, exatamente. Então, você tem que analisar bem o perfil dos seus alunos para escolher, mas você pode trabalhar com crianças pequenininhas com historinhas mesmo, inclusive da turma da Mônica, e elas vão prever o que vai acontecer. E aí, depois, eles vão fazer a escrita da continuação que eles quiserem, e aí depois vocês veem uma versão. Outra coisa que é muito legal também é trabalhar com conto de fadas. Várias contadoras de história contam alguns contos de fadas que são releituras. Por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho tem várias releituras, e várias você encontra na internet lida por contadoras de histórias. Então, assim, o que será que vai acontecer? Os alunos produzem as versões deles e depois eles assistem essa versão, que é uma versão surpreendente. Tipo, a Chapeuzinho prega uma peça no lobo. A Chapeuzinho, entende? Se mostra super espertona, ela não cai na do lobo, coisas desse tipo. É muito interessante. Sim. Trabalho com Pinóquio e os 3 porquinhos, disse a Roberta. João e o pé de feijão, e eles amam. Exato. Aqui a ideia é encontrar contação em vídeo, né? Eu usei o Porta dos Fundos porque para a gente só se divertir, etc. Mas o Paulo, com certeza, está certíssimo que eles têm ótimos vídeos, mas todo mundo tem que ver antes por causa dos palavrões. Na verdade, a gente tem que ver antes sempre, para o planejamento, certo? Então, por isso que eu estou dizendo, eu usei com um aluno, o aluno não tinha problema com esse tipo de coisa. E ele era super avançado, porque nesse vídeo ele fala super rápido. Aí você tem que olhar para o seu aluno e pensar na realidade dele, certo? Vou passar para o próximo. Esse aqui é um vídeo que você pode pedir para os seus alunos escrever as instruções conforme eles veem o vídeo. E aí, como você não é bobo nem nada, não é professor de português como língua estrangeira, e aí professor de inglês, espanhol, italiano, adapte para a sua realidade, aqui eu peguei receitas brasileiras, né? Pastel de carne e caipirinha de limão, né?
Eles vão ver o vídeo, vou pôr o do pastel de carne. Ela mostra os ingredientes, aparecem legendados, mas depois do amasse, misture, pegue um garfo, não sei o que, essas coisas, amasse com a mão, depois abra com o rosto, isso aí não aparece. Então, o seu aluno pode escrever essas instruções. Vou passar um pouquinho. Tá vendo? Jogue a água, coloque. Isso não está no vídeo, só tá o que vai, cachaça. Né? Mas aí ele precisa usar os verbos, né? Depois, o óleo. Ele pode usar tanto no infinitivo como no imperativo, né? Depende do que você quer que ele faça. E aí ela começa a fazer a massa do pastel de fato. Deixa eu passar rapidinho. Tá vendo? Ela mistura primeiro com o garfo. E tá tudo sem som, né? Você vai mostrar sem som mesmo. Depois, no segundo momento, ela começa a mexer com a mão. Depois, ela fez uma bolinha, daí ela vai pegar a farinha e vai abrir essa massa. Então, a ideia é que seu aluno assista. Exatamente. Gosto muito de usar esse tipo de atividade. Peço que eles vejam vídeos e depois em grupo gravam, no caso das virtuais. Podem pedir que enviem um integrante do grupo gravado. Essa dá mais trabalho, hein, Leda? Eles apresentam na aula seguinte? É isso? Exato. Aparecem os ingredientes, mas deve escrever as instruções. Esse webinar fica... Ah, tá. Isso aí é o SBS responde para vocês. Ótimo, já será minha aula de amanhã. Olha só. Então, e aí o canal da Rita Lobo, tanto o Nhaque GNT como o Panelinha da Rita Lobo é muito bom. Porque os vídeos são muito legais, são muito bonitos, são muito bem feitos. Então, e ela dá várias receitas brasileiras, né? Ou mesmo na aula, depois de um tempo determinado. Ah, tá, os seus alunos mandam depois ou na aula o vídeo. O aluno pode enviar pelo WhatsApp. Sim, pode ser pelo WhatsApp, sem problemas. Tem que reproduzir sem som essa atividade das receitas? Sim, Juan, porque eles vão escrever justamente as instruções. Tanto que os ingredientes são dados e aparecem na tela. É o passo a passo da massa ali que os seus alunos vão escrever. E depois eles podem ler também, apresentando, né? Eu adoro, disse a Nayara, pedir para que alguns alunos fiquem de costas para a TV enquanto que estão de frente dão as instruções. Isso quando estamos em sala. Exatamente, isso é muito legal também. Qual outro canal você indica, além da Rita Lobo, de receitas? Nossa, que a Rita Lobo tem tantas. Ah, ok. Vou ficar te devendo, hein, Andréa, para receitas. Mas todos esses programas culinários, a da Bela Gil, será a Vera Souza? A Vera disse a da Preta Gil, mas acho que é o da Bela Gil. A Preta é a cantora e a Bela é a pessoa da gastronomia. O próprio GNT, se você olhar o canal deles, eles têm o programa do Rodrigo Hilbert, que também é de culinária, tem um outro de confeitaria que chama Que Seja Doce, a própria Bela Gil tem Tudo Gostoso, disse a Leda, a Isabela Gil, olha lá, Rodrigo, a Renata disse Rodrigo, Tudo Gostoso do UOL, Cozinha do Bom Gosto no YouTube, olha só, Dica da Naca, disse a Adriana, ixi, o que não falta aí vai ser canal de receita aí para você. Então, vou passar para o próximo, porque a lógica do vídeo da caipirinha é a mesma, né? Então, mais uma vez, só relembrando, tentem pegar comidas que são típicas de algum lugar que fale o idioma que você ensine, né? Porque assim você também consegue fazer um link com a cultura, conversar sobre
sobre falso cognato, por exemplo, para quem é hispanohablante, pastel, né? Pastel em espanhol é outra coisa. Em português é essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Para você conseguir levar para outras discussões interculturais mesmo, seja da forma como as pessoas comem, seja das diferenças entre os idiomas, enfim. Ok? Vou para o próximo. Aí aqui, a próxima sugestão, continuo trabalhando com contação de história de alguma forma, que é assim, a gente vai ver um clipe, ou uma animação que não tem diálogo, ou um clipe sem som, um clipe de música sem som. Olha lá, tá vendo? O André disse, pastel de carne no Uruguai é torta. Pastel é bolo ou torta em espanhol. Exatamente, gente, por isso mesmo. E pastel em português não é bolo. Senão, não chamaria bolo. E aí você pode começar a discutir essas questões. Quais outros falsos amigos vocês conhecem? Falso cognato, né? Enfim. E aí partir para uma outra discussão, que começou com uma atividade super divertida e que eles gostaram muito de fazer. Aqui, para o seu aluno escrever a história de um clipe sem som, ou de uma animação que não tenha diálogo. Eu vou botar essa daqui, vocês podem se arriscar a escrever, né? Se quiserem. Ela é bem rapidinha, então vocês conseguem fazer algum textinho aí sobre ela. Vou colocar, tá bom? Enfim, aí você não precisa passar essa parte em inglês, né? Mas você constrói, ou você pede para o seu aluno escrever uma historinha baseada nesse clipe que ele viu, que não tinha diálogos, né? Foi só uma animação bem rapidinha. Naquela viagem que Pedro não queria fazer, ele começou a se sentir sozinho, percebeu que poderia brincar com o botão da poltrona. Ah lá, muito bem, Leda. E aí o que aconteceu? A Tamara disse que Mr. Bean é bem bom para esse tipo de atividade, já usei. É a primeira vez dele no avião e ele está explorando o que o avião tem de legal. Ele fez o avião cair? Sim. Exatamente, Sibeli. Uma pessoa entediada testando os recursos da cadeira e vendo a paisagem. Foi apertando diversos botões para ver o que acontecia. Exatamente. Até que ele conseguiu descolar a asa do avião, né, gente? É isso que acontece nesse vídeo. É um vídeo super rápido, super divertido, que você pode passar 2, 3 vezes para os seus alunos verem e aí escreverem a história. E é uma história super curta, porque o vídeo é curto, né? Não tem muito o que inventar ali, mas eles podem se reunir em grupo, planejar o que eles vão escrever, enfim, depois apresentar as histórias e você, mais uma vez, aproveitar tudo que eles produziram ali para trabalhar os pontos de dificuldades, né? Gramática, vocabulário, preposição, né? Enfim, seja o que for, seja o que aparecer ali, né? Já usei Tom e Jerry, olha lá. É legal cada aluno começar a história, passar diante para o outro terminar. Sim, muito bem. Como se chama esse vídeo? Chama Plain, aqui ó, o nome dele, Plain, e é de um estúdio de animação que se chama Bird Box. E eles têm vários outros vídeos nesse mesmo estilo. Sem fala nenhuma, só animações divertidas. Chama, deixa eu ver se eu consigo aqui, chama Plain. E o produtor é Bird Box. Bird Box. O canal deles é Bird Box, inclusive. Vocês vão achar no YouTube como Bird Box. Curtas da Disney, dá para trabalhar vários valores também. Sim, trailer de filme da Disney, né? Dá para achar no YouTube. Sim, sim, esse clipe é legal, Turma da Mônica Toy é bom para isso. Muito bem, várias indicações aqui. E aí, se você quiser trabalhar questões mais profundas, eu indico, por exemplo, esse clipe do Rafa, que é a minha alma, e o seu aluno pode fazer, em vez de uma história, uma notícia de jornal,
Claro, você já trabalhou notícia com eles já dominam o gênero, já conhecem, sabe que tem título, subtítulo, qual é né? Assim, você já trabalhou esse gênero com eles, né? Não é assim, escreva uma reportagem, porque ninguém é obrigado a saber como se escreve uma reportagem, né? Esse trabalho já foi feito. E aí essa reportagem é sobre o que acontece nesse clipe. Para quem nunca viu esse clipe, eu não vou passar porque ele é muito longo, mas ele trata da violência policial nas comunidades. E no caso aqui é no Rio de Janeiro, mas com clipe mudo seu aluno não tem como saber. E acontece uma história de um grupo de jovens que está indo para a praia e essa criancinha é a pessoa mais jovem no grupo, é uma criança mesmo, né? E aí acontece um incidente que o menino, um dos adolescentes, vai pegar um dinheiro que caiu no chão para devolver para o policial entende que esse menino vai roubar esse dinheiro, e aí eles começam a correr, prender todas as pessoas, bater nessas pessoas, atiram em um dos meninos que morre, e essa criança vê. Enfim, acontece um monte de coisas. Esse clipe é realmente uma crítica à violência policial que acontece ali no Rio de Janeiro. Não estou generalizando, mas, enfim, a gente conhece, sabe que esses problemas acontecem. E eu trabalhei com alunos avançados isso aqui, para eles poderem produzir uma reportagem. Isso levou uma aula inteira e tal, mas a partir dessa cena que eles veem, desse clipe, na verdade, eles veem o clipe inteiro, para poder fazer uma notícia de jornal, como se eles fossem o jornalista que presenciou tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Obrigada, Liliane. A Liliane disse que o webinar está muito bom. Obrigada. Que bom. Melhor assim. Polêmico, mas algo que vivemos hoje em dia, disse a Leda. Pois é. Quantas vezes seria interessante passar o clipe? Eu passei uma vez só, mas eu acho que você pode passar até 2. Ele tem 5 minutos e pouco, deixa eu ter certeza. Ó, ele tem quase 6 minutos. Então, ele é bem longo, né? Então, acho que umas 2 vezes. Oi, Dani, sim, está ótimo. Muito obrigada, gente, pelos elogios todos. Outra coisa que vocês podem fazer. E agora, Leda, eu queria contar com a sua participação. E a Adriane também, se ela ainda estiver aqui, porque vocês têm meu celular. E aí eu quero que vocês mandem um áudio para mim. O Rafa da SBS, eu sei que ele nunca quer participar, mas se ele pudesse mandar um áudio para mim, seria ótimo também. O tema é a viagem mais legal da sua vida, né? Porque você vai trabalhar com áudios mandados pelos próprios alunos. O que vamos fazer? Responder essas perguntas, mas vocês escolhem a ordem. Escolham a ordem, tá? Não façam todo mundo esse mesmo roteiro. Para onde, quando, quantos anos tinha, ponto turístico mais bonito, quantos dias ficou e com quem você foi. Você vai fazer um áudio de 1 minuto. Um minuto e me mandar, ok? E aí, depois, a gente vai usar os próprios áudios dos alunos como uma tarefa mesmo, de exercícios aqui. Nome do aluno, destino, data da viagem, duração e acompanhante. Ou seja, a compreensão auditiva vai ser dos áudios enviados pelos próprios alunos. Exatamente. Você, professor, vai receber todos os áudios no seu WhatsApp web, né? WhatsApp web. E aí você vai abrindo áudio a áudio e você diz assim, aluno número 1, aí eu vou reproduzir o da Leda, sei lá. Aí eu vou reproduzir o da Leda e você vai ter que colocar qual foi o destino, a data da viagem, a duração e o acompanhante, né? Isso é engajar os seus alunos. Eles vão falar da viagem que eles fizeram, que eles mais gostaram, que eles mais amaram, para onde foi, como foi, e você vai ouvir o dos seus colegas também, né? São áudios que são produzidos pela própria turma e que vai servir para uma atividade em que a própria turma vai construir uma tabela sobre os dados da turma. Falei turma, mas é por isso, né? A gente vai pegar um áudio e vai reproduzir os áudios dos alunos para preencher essa tabela. Sim, é um roteiro de perguntas, Simone. Para onde foi, quando foi, quantos anos você tinha, o ponto turístico mais bonito, quantos dias você ficou e com quem você foi. E aí você pede para os seus alunos responderem em ordem diferente, porque senão vai ficar muito fácil na hora de preencher a tabela, certo?
E aí, depois que você tiver recebido todos os áudios, você vai reproduzir, vai dizer áudio 1. E aí os seus alunos vão preencher essa tabela. Essa tabela tem que ser um pouco mais longa, tem que contemplar todas as perguntas que os alunos responderam. No meu caso, meu roteiro seria esse. E aí os alunos vão ouvir os depoimentos dos próprios alunos e vão preencher essa tabela. A última pergunta, Roseli, é com quem você foi. Ok? E você pode fazer com vídeos também. Você pode usar uma plataforma de vídeo, que é o Flipgrid, ou o WhatsApp mesmo. O Flipgrid ele é gratuito e você consegue trocar vídeos com seus alunos. Você faz perguntas em vídeo e eles respondem em vídeo. É muito facinho, assim, e vai ser uma atividade muito significativa para eles. E aí eu queria saber quais outros temas vocês proporiam. Eu coloquei aqui a melhor viagem da vida, mas pode ser uma coisa engraçada, pode ser a pior, sei lá o quê, né? Quais outros temas vocês proporiam pensando na realidade dos seus alunos? É que turismo é um tema que todo mundo gosta, né? O que aconteceu de bom na sua semana de trabalho? Ela é Prof in Company. Muito bem. Melhor aniversário. Gente, o nome está aqui, ó, Flipgrid. Está na tela ainda. O maior mico que você já passou, a viagem mais engraçada, a comida mais estranha, a maior vergonha que passou na vida. E aí é só lembrar que vocês precisam montar um roteirinho de perguntas para que eles possam depois preencher a tabela com aquelas informações. Todo mundo tem que responder as mesmas perguntas para que depois na tabela os alunos consigam preencher, né? A única coisa é que eles têm que responder as perguntas em ordens diferentes, para que fique difícil de encontrar ali a resposta. Eles têm que prestar mais atenção. Seu feriado favorito, livro, filme mais interessante, melhor dia da sua vida, tipos de lanche enquanto assiste um filme. Ok, muito bem, pegaram a ideia, né? Monta o roteiro de perguntas, manda inclusive o roteiro já fora de ordem, assim, em ordens diferentes para os alunos, e eles gravam os áudios e depois preenchem a tabela. Muito bem. Outra coisa que você pode fazer é um campeonato de Lyrics Training, né? Não sei se vocês conhecem essa plataforma, mas é um aplicativo em que você vai preenchendo a letra da música. Ele é bem antigo. Aí o que você pode fazer é pedir para os seus alunos pegarem a mesma música e aí eles... Não, eu quero Go to Web. E aí eles vão fazer... Não? Vixe, tá. Então aqui... É um aplicativo e também tem versão web que tem músicas brasileiras, por exemplo, essa aqui da Ivete Sangalo, e ele tira palavras da música. É uma atividade de compreensão auditiva. É uma atividade de compreensão auditiva, né? Então você pode pedir para os seus alunos escolherem a mesma música e quem terminar primeiro é porque conseguiu ouvir com mais facilidade as palavras que a cantora diz. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer só um trechinho para vocês verem como o aplicativo funciona, já que teve gente que me disse que não conhece. Ô, gente. O que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu? É todo mundo. Chama o povo de casa. As amigas mais loucas. Chama... E aí, quando eu não consigo, ele começa a repetir. Quando eu não consigo, ele simplesmente para e repete, até eu conseguir entender qual é o trecho. Por isso, tem com música em português, sim, Denise. Interessante, porque nesse link também tem músicas portuguesas. Já usei para comparar com os sotaques do Brasil. Exatamente. faço essa na aula. Abro a página e projeto no quadro. Qual é o nome do app? Chama Lyrics Training. Aqui, ó, Lyrics Training. E tem música em português. Tanto português do Brasil como português de Portugal. Lyrics... Ué, por que não foi? Um minuto. Enviar para todos. Esse é o nome do aplicativo. Então, você pode
Tem inglês? Oh! Roberto é o que mais tem. Então, você pode promover campeonatos de Lyrics Training, cada aluno na sua própria casa. Lyrics Training chama o aplicativo. Mais uma vez, Lyrics Training. Aqui, ó, tá na apresentação. E você pode promover um campeonato. E aí o aluno que terminar primeiro, né, no mesmo nível, porque você tem nível básico, intermediário e avançado. O que muda? A quantidade de palavras que são retiradas e que o seu aluno vai precisar preencher. Então, você pode promover um campeonato e quem terminar primeiro a mesma música naquele mesmo nível foi a pessoa que teve a melhor compreensão auditiva. Certo? Esse é bem simples, porque a atividade está pronta lá no Lyrics Training. Basta escolher a música e o nível. Né? Você pode trabalhar com imagens. Publicar uma imagem ou no Classroom de vocês ou na apresentação, mostrar uma imagem e pedir para o aluno descrever em 1 minuto, seja falando, seja escrevendo. E o que sair, saiu, né? Não, Roseli, a letra aparece com pontinhos, e aí o pontinho são palavras que precisam ser preenchidas, que o aluno vai conseguir ouvir só com a música. Ele ouve a música e preenche o que está com pontinhos ali. Então, a Simone disse que o professor pode criar uma conta no Lyrics Training e customizar a atividade. Essa eu não sabia, mas pode ser também. Porque eu acho que, a partir do nível intermediário, eles já tiram muitas palavras, né, Simone? E, às vezes, fica bem difícil para o aluno. Você, Diana, pode acessar tanto pelo Google Drive, pelo Google Store, Apple Store, Google o quê? Qual é o nome da loja do Google? Google Store, ou pela web. Aqui eu estava na web, por exemplo. A Juliana disse que essa imagem de multidão deve causar desespero no momento que estamos vivendo agora. Assim, foi só ilustrativa porque é uma imagem da 25 de março, e aí depois dessa atividade, pode falar sobre a 25 de março com os alunos, caso você seja professora de português como língua estrangeira. Sim, é gratuito, André, a conta no Lyrics Training. Adjetivos que descrevem esse lugar. E aí eu peguei mais uma vez um ponto turístico do Brasil, que é o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. E aí, depois de descrever, vocês podem conversar sobre o próprio museu, né? Em 1 minuto, né? Adjetivos que descrevem esse lugar em 1 minuto. Quem conseguir listar mais adjetivos ganha a rodada. Outro trabalho na imagem, a maior quantidade de coisas que tem nesse lugar. Desculpe mais uma vez a foto com multidão. Mas aí seu aluno vai poder colocar mar, guarda-sol, pessoas, cadeira, montanha, né, areia, biquíni, a maior quantidade, bermuda, a maior quantidade de coisas que ele conseguir listar em 1 minuto. É tipo um campeonatinho, né, de imagens. E cada vez você está pedindo uma coisa para ele. E aí depois você volta no que eles escreveram para ver se tem algum erro, alguma coisa, e discutir com eles grafia, coisas desse tipo. Outra rodada, quais são os mobiliários que você vê nessa imagem? Tudo depende do que você já trabalhou com seus alunos. A ideia é que você trabalhe com imagens e você dê 1 minuto, 30 segundos, para que eles façam as atividades que vocês estão pedindo. Pede que eles postem quando der o sinal que o minuto terminou. Exatamente, Diana. Eles vão escrevendo e aí, na hora que acabar, eles apertam o Enter. Você combina com eles nas instruções. Ou coisas desse tipo. Não sei se vocês viram que o BuzzFeed fez esse material, de onde está a Gretchen no meio da natureza. Aí você pode perguntar, em que lugar está a Gretchen? A Gretchen está aqui. A Gretchen está à direita, à esquerda, no meio, né? Ou o tipo de paisagem, né? Ela está, sei lá, no fundo do mar, e aqui ela está aqui. Ela está no meio, na parte de baixo. Está com os pinguins, e onde está a Gretchen aqui, né? Vocês podem usar essas atividades divertidas. A Gretchen está do lado direito, perto dos pinguins, atrás das focas, né? Você pode pedir para que os seus alunos façam atividades mais divertidas como essas. Gente, eu amo o BuzzFeed, eu acho eles muito criativos. Exatamente. Onde está o Oli, só que onde está a Gretchen, né?
E aí a gente pode comentar sobre essas figuras que existem no Brasil, né? Coisas desse tipo a Gretchen, né? Eu acho divertido. Ou você pode trabalhar com coisinhas mais direcionadas para alunos mais basiquinhos. Tipo, qual é a pergunta? Como eu sabia que ia ter gente do Peru aqui, eu coloquei em Lima, no Peru. Quais são as perguntas possíveis? Exatamente, você pode trabalhar preposições, onde está a Gretchen, né? Em cima, embaixo de, atrás de. Onde está o Alien? Em Lima, no Peru. Onde você mora? Em Lima, no Peru. Exatamente, você pode trabalhar essas questões, né? Where, what, vocês que são do inglês aí, né? Onde se come melhor ceviche? Em Lima, no Peru. Para onde será a sua próxima viagem? Ixi, mas aí teria de ser para Lima, não? No Peru. Não sei. Essa aqui talvez a gente teria que problematizar se aparecesse. Onde se come arroz com pato? Em Lima, no Peru. Onde está sua família agora? Em Lima, no Peru. Onde você estacionou o OVNI? Onde você comprou o seu chapéu? Por onde começaremos a destruir a los humanos? Não. Ótimas ideias. Ok. Onde fica Machu Picchu? Em Lima, no Peru. Muito bem. Onde está a Leda? Olha o Juan interagindo. Ai, meus alunos são lindos. Vocês são muito participativos e maravilhosos, se amam. Onde está a Leda? Em Lima, no Peru. Muito bem. Aqui com sono. Sono não. Não é com sono por causa desse treinamento? Não acredito. E aí aqui você pode incentivar os seus alunos a criar diálogos. Você tira, né, da charge e entrega assim para eles. Isso aqui são balõezinhos de diálogos e eles podem fazer, né? Machu Picchu é em Cusco, disse Valdir. É verdade, Paulo. O Paulo também. É verdade, gente. Não é em Lima, no Peru, não. É em Cusco. Enfim, aqui é um pouco a mesma história, né? De criar histórias. Ou conte a história da sua foto. E aí você pode fazer por áudio, mais uma vez, e pedir para os seus alunos trocarem esses áudios. Foi a emoção. Tudo bem, Marina, a gente está muito emocionada mesmo. Você pode pedir para os seus alunos contarem a história, mostrar a foto e trabalhar em dupla, né? Mandar o áudio. Você manda o áudio, a Leda manda o áudio para o Juan, né? A Daniele vai mandar o áudio para o Rafael. E aí depois a Leda vai contar a história da foto do Juan. E o Juan vai contar a história da foto da Leda. Né? Assim, por WhatsApp, a Leda vai ouvir o que o Juan contou para ela, ou eles podem trabalhar em salas no Zoom, né? Eu não sei se vocês usam Zoom ou não. Então, uma alternativa é pedir para que mandem áudios mesmo. E aí depois um vai contar a história do outro, né? A história dessa foto foi o treinamento de janeiro da SBS. Esse é o segundo dia. Essa sala estava cheia, mas eu só bati a foto no final e muita gente já tinha fugido. Foram 2 dias muito legais promovidos pela SBS de treinamento para professor. Olá! Exatamente, a Diana disse, lembro dessa foto, foi lá na Universidade de Estácio. Estava lá na sua palestra que foi show. Muito obrigada. Andréia também. Sim, pois é, eu sou tão ruim de selfie, gente. É por isso que essa foto ficou assim. Mas é possível pedir para os alunos mostrarem uma foto do celular para os outros contarem a história da foto também. Tirei foto com você. Ah, que bonitinha, Andréia. Eu me lembro de você. E postou no Instagram depois. É possível pedir para que os alunos mostrem uma foto do celular. Essa ideia é boa da Juliana. Os alunos mostram uma foto do celular para os outros contarem a história da foto. E aí depois o aluno conta qual é a história real. Esse é legal também. Saudade desses 2 dias. Eu também estava lá. Que bom. Estou aqui novamente. Muito bem. Então, outras coisas que vocês podem fazer são ditados e bingos, né? Ditado das definições. Por exemplo, a roupa que esquenta o pé. Né? Você não está dizendo meia para checar se seu aluno sabe escrever meia. Você está querendo saber se o seu aluno sabe escrever meia e se o seu aluno sabe o que é uma meia, né? É diferente.
E aí você pode ir fazendo com definições, né? Esse ditado, em vez de só ditar meia, por exemplo. Você pode fazer um ditado silencioso com imagens. E aí, faça o que for mais fácil para você. Se você já tem fichinhas que você usa com seus alunos presencialmente, você pode simplesmente mostrar. E o seu aluno vai escrevendo qual é a palavra, né? E depois ele manda para você, quando o ditado acabar. Ou você pode mostrar mesmo no PowerPoint imagens que você tenha colocado da internet. O que for mais fácil para você, o que for menos, que exigir menos tempo. Você pode fazer um ditado sonoro também. Aqui eu peguei um exemplo do jogo dos bichos, no qual os alunos tinham que escrever os nomes dos animais a partir dos sons que eles ouvem. Exemplo. Opa! Hoje tá difícil. Deixa eu deixar aqui. Exemplo. Essa é a palavra 1. Aí, palavra número 2. E assim você pode fazer um ditado sonoro de acordo com o que der para você. Pato, muito bem. Foi você que fez esses desenhos que mostrou? Não, esses desenhos são do Jogo dos Bichos, que é um jogo produzido pelo Papo de Profs e que está gratuitamente disponível para pedidos. Basta entrar numa página que eu passo o endereço depois e pedir o seu. 2 é pato, exatamente, era um quen, 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 quen. Você pode fazer isso com ambientes, né? E aí ter som de aeroporto, som de trem, som de... Enfim, era só uma ideia. Meu marido vai desenhar muito nessa semana, disse a Leda. Aí você pode fazer, em vez de ditado, bingo das definições, né? Que aí vai dar meio que no mesmo, assim, a roupa que veste o pé. Aí o aluno vai marcar meia lá na cartela dele. Você dá uma lista de possibilidades para ele marcar com os nomes de vestuário, por exemplo. E aí depois você canta as definições. E os alunos têm que marcar nas cartelas. Bingo dos versos de uma música. Você pega uma música que seus alunos não conhecem, que é bem longa, porque você tem que ir pulando alguns versos para dar tempo deles ouvirem. Embaralha os versos, eles escolhem 6, montam uma cartela e você reproduz a música para eles ouvirem e eles vão marcando como se a música é a cantada do bingo, né? E o bingo de operações matemáticas também, né? Você pode fazer, sei lá, 12 mais 13. E aí o aluno tá com os números por extenso na cartela. Enfim, tem muitas possibilidades para você fazer bingos editados, que não só o modelo tradicional. Esse aqui vai ser o último que eu vou mostrar, tá? Porque a gente senão vai estourar o tempo. É o passo-repassa das placas erradas, né? Aqui eu tenho várias placas erradas, como vocês podem ver. Todos os chilenos com 20% de desconto, né? Violenta, R$ 3,89 a unidade. Roupas de inferno infantil, né? Colchão inflamável multiuso. E pão com frios, bread with cold, né? Aqui, que eu quis contemplar e os professores de inglês que estão aqui me prestigiando. Você pode mostrar uma por vez, né? Do tipo, aí vai aluno contra aluno, né? Primeira vez do aluno 1, aí o aluno 1 lê a placa, né? Que só vai estar uma das placas projetadas. E aí ele vai dizer, eu sei a resposta. Ou ele passa, e aí o aluno seguinte tem a chance de responder. Se o aluno não souber, ele repassa, né? E aí o outro aluno vai errar, né? Porque se ele ou o aluno vai ter que chutar, enfim. E aí você vai projetando várias placas e fazendo um passo a repassa, né? Com seus alunos. E aí depois todo mundo comenta as placas que ninguém conseguiu achar os erros, enfim. É divertido, e você pode procurar no Google, né? Digitando placas erradas, vai vir um monte de coisa. E aí você trabalha o grupo de vocabulário que você tiver ali, vendo com os seus alunos, ou concordância, ou regência, dá para fazer de vários temas, né? E de várias coisas, pode ser tanto gramática como vocabulário, enfim.
ortografia, né? Que às vezes uma mesma grafia, né? Uma mesma forma de se escrever, você tem sons ao contrário, né? Você tem sons iguais para formas diferentes de se escrever, X ou CH, né? Coisas desse tipo. Então, você pode usar. Pode-se fazer placas com os temas que desejamos, com os erros propositais. Exatamente. Roupas de inferno. Ok. Então, hoje a gente nem vai chegar em quizzes e no Kahoot, Daniela. Infelizmente, adorei por todas as dicas. Muito obrigada, Helena. Então, a gente teria mais coisas para falar, mas eu não posso estourar aqui o tempo. Então, eu só queria terminar fazendo alguns convites. Quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, não assinou, né, não se inscreveu, se inscrevam, ativem as notificações. Lá a gente tem muitos conteúdos e muitas aulas, muitas coisas que já estão lá prontas, vídeos de dicas mais curtinhos e aulas completas. Você tem programado outro webinar como esse? Quero indicar para outros professores. Não, nada programado, mas eu vou te falar como você pode assistir outros webinars nossos, Carla. Curtir a nossa página no Facebook, nós somos Papo de Professor lá. Seguir o nosso perfil no Instagram, @papodeprofs, né? Nós somos @papodeprofs no Instagram, deixa eu escrever aqui para vocês, enviar para todos. E a gente tem uma área de membros, Carla, para você que quer assistir outros treinamentos. A gente tem uma área de membros em que a gente tem um treinamento mensal ao vivo, com entregas de tarefas e um grupo de WhatsApp, no qual os professores fazem parte e podem conversar comigo e com os outros alunos o resto do mês. O Juan, que está aqui, por exemplo, é um membro da área de membros da Sala dos Professores. O nome é Sala dos Professores. Juan, se você quiser aí dar o seu depoimento sobre como é a nossa Sala dos Professores, se é legal ou não, vou esperar o Juan. Esse Papo de Profs, deixa eu deixar aqui para vocês, .com.br/área de membros. Por enquanto é o nosso único curso que está aberto. A gente também tem uma formação exclusiva para professores de português como língua estrangeira, que vai reabrir em junho. Se alguém quiser se programar, chama Ensine Português. Que também, enfim, ensine, deixando aqui traço por português. Enviar para todos. Sou fã, seguindo já, vai ter como rever, maravilhoso. Você tem programado? Bom, Carla, já respondi aí. Eu agradeço as dicas, muito bom. Olha lá, o Juan falando sobre a Sala dos Professores. É tudo de bom, a gente troca ideias bem bacanas. Muito bem. Carla, então, para indicar para outros professores, você pode indicar a nossa área de membros. Por enquanto, eu não tenho nada programado. Foi muito legal, parabéns, você é maravilhosa. Oh, obrigada. Divertido, prático. Onde podemos nos inscrever para o curso de junho? Valéria, manda um e-mail para mim, papoprofessor@gmail.com. Vocês estão recebendo minhas mensagens, né? Estou enviando para todos aqui. papoprofessor@gmail.com, Valéria, para eu te mandar as informações. Vou seguir tudo, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, adorei, maravilhoso, boas dicas, muito obrigada, parabéns. Esse webinar estará disponibilizado? Creio que sim. Obrigada, Dani, sempre nos dando uma luz. Quero muito ter compartilhado tanto, agradeço muito por ter compartilhado tantas ideias. E vocês viram, né? Bem raiz mesmo. Nada de Nutella, não precisa de 1000 ferramentas, coisas, né? Aqui é importante a dinâmica, o jogo e a interação dos alunos. Foi bastante informativo. Nada contra a tecnologia, pelo contrário, amo o uso, mas talvez seja informação demais para a gente nesse momento. Amei participar, vou aplicar muitas ideias, muito obrigada. Obrigada pelas dicas, amei, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Ai, Catiúcia, eu não tinha te visto. Não comento muito porque tento anotar o máximo que posso. Ah, bonitinho. Simone, adorei as dicas, um alento para os professores que não têm familiaridade com ferramentas online. Exatamente, era essa a proposta. Um dia lindo, muito obrigada, amei, boa semana a todos. Bom, são muito obrigadas, né? Pode repetir o e-mail? Posso. Papo
papoprofessor@gmail.com. papoprofessor@gmail.com. Parabéns, Daniele, muito obrigada, Nayara. Camila, obrigada, show de bola. Maíra, obrigada. Agora vi que perdi o de ensino para crianças pequenas. Está no canal do Papo no YouTube. Procura a gente lá, Papo de Profs. Aqui, ó, Papo de Professor. E você vai poder rever aquela aula para as crianças pequenas. Está lá já, Denise. Muito legais, muito obrigada. Bastante descontraído e divertido. Ah, tem que ser, né, gente? A gente já está passando por um período difícil demais. Obrigada pelas dicas, adorei as sugestões, muito obrigada, você é muito humana. Ah, que bonita. Obrigada por toda essa luz, literalmente. Obrigada a vocês. Nossa senhora, se desse, depois me mande todos esses elogios que eu vou pregar aqui na minha parede para olhar todos os dias. Não sei se você dá, muito obrigada, já me inscrevi. Ok, no YouTube como encontrar Papo de Professor. Jaque, você teria como... Deixa eu ver aqui se eu consigo passar o link direto do canal. É esse aqui o link direto, gente. Espero que minhas respostas estejam aparecendo. Dicas valiosas, besitos, obrigada. Beijo, Juan. Ana Maria do Céu mandou vários corações. Então, esse é o canal. Papo de Profs. Vou botar o endereço aqui mais uma vez. E aí eu mando tudo por e-mail também para vocês depois. A SBS vai me passar os contatos e eu passo para vocês, se for o caso. Ah, eu estou compartilhando minha tela, né? Eu queria parar... Bom, então é isso, gente. Agradeço a todos vocês. Já estamos seguindo no Insta, no YouTube, em todos os lugares. Dizer que eu continuo disponível, podem me escrever. Meu e-mail é papoprofessor@gmail.com. Agradeço ao SBS mais uma vez pelo convite. Sala cheia, lotadíssima. Um bom dia para todos. Bom almoço, né? Parabéns, SBS, por essa iniciativa. Liliane, sempre foi minha livraria preferida. Ai, SBS, elogio para vocês também. Foi muito legal, várias ideias ótimas, disse a Patrícia. Obrigada a todos vocês, de novo. Obrigada, SBS. Obrigada ao pessoal do Peru, né? A PPLE aqui super presente. Aos outros professores que estão aqui de outros idiomas, muito legal. A gente, então, continua se vendo aí pelos canais do Papo, de Prof. Agradeço ao SBS mais uma vez, desejo um bom dia a todos e a gente continua se vendo por aí. Muito obrigada, um beijo.